junho de 2015. O fotógrafo Finn Brown, de 20 anos, desaparece sem deixar vestígios em Yosemite, deixando apenas um tripé quebrado na beira de um penhasco. Enquanto as equipes de resgate procuravam seu corpo por anos no fundo do rio, ele se tornou o anônimo número 402, em uma clínica psiquiátrica fechada nas proximidades. 4 anos de isolamento o transformaram em uma concha viva, desprovida de qualquer lembrança de sua vida anterior. Como ele passou de uma trilha de caminhada ensolarada para as paredes de uma ala psiquiátrica e quem fez o mundo inteiro acreditar que ele estava morto, assista agora mesmo. Alguns nomes e detalhes desta história foram alterados para fins de anonimato e confidencialidade. Nem todas as fotos foram tiradas no local. No dia 9 de junho de 2015, o Parque Nacional de Yosemite recebeu os visitantes com uma manhã excepcionalmente fria e úmida. Para Finn Brown, de 20 anos, um estudante de arte do 2º ano, essa viagem era mais do que apenas o fim do semestre. Junto com 4 amigos íntimos, ele vinha planejando essa viagem há 1 mês, sonhando em capturar a majestade dos penhascos de granito e o poder das cachoeiras de junho na câmera. Naquele dia, o grupo partiu pela popular, porém traiçoeira, trilha Bridge Trail, que segue o rio Merced. De acordo com o testemunho de um de seus amigos, Mark Stevens, que mais tarde ele forneceu aos guardas florestais, Finn estava animado. Ele estava sempre atrás do grupo principal, parando para ajustar sua pesada DSLR em um tripé. Por volta das 11h30 da manhã, quando a trilha se tornou particularmente íngreme e molhada com respingos de água, o grupo chegou a uma seção conhecida por seus afloramentos de granito escorregadios. Foi nesse ponto que Finn pediu aos amigos que continuassem até a ponte, assegurando-lhes que só precisaria de 10 minutos para tirar uma foto panorâmica da correnteza do rio batendo nas rochas abaixo. A trilha nesse ponto passa a apenas alguns metros de um penhasco íngreme, onde a água do Merced corre a uma velocidade vertiginosa devido ao derretimento da neve nos picos de Sierra Nevada. Os amigos caminharam cerca de 400 metros à frente e pararam em um cruzamento de madeira, esperando por Finn. 20 minutos se passaram, depois 30. Uma leve irritação com a lentidão do fotógrafo rapidamente deu lugar à ansiedade. Quando retornaram ao local onde haviam visto o amigo pela última vez, a trilha estava vazia. Na extremidade de um afloramento rochoso, coberto de musgo verde escuro e escorregadio, eles viram uma cena assustadora. Havia um tripé profissional de metal estendido e uma de suas pernas estava mais estendida do que as outras, fazendo com que toda a estrutura se inclinasse perigosamente sobre o precipício. Uma bolsa aberta com baterias extras e uma tampa de lente estava sobre as pedras úmidas próximas. O próprio Finn, assim como sua câmera cara, não estava em lugar nenhum. O ar estava cheio do rugido da água que engolia qualquer outro som, tornando inúteis os gritos de seus amigos. Às 12h45, foi feita a primeira ligação para o Serviço Nacional de Parques. Em 1 hora, uma equipe de resposta rápida chegou ao local. O guarda florestal, James Moore, observou em seu relatório oficial que a superfície do granito naquele ponto era tão escorregadia que até mesmo um caminhante experiente, usando calçados especiais, teve dificuldade em manter o equilíbrio. Parece que o cara estava tentando montar um tripé o mais próximo possível da borda para capturar o fluxo vertical de água de baixo. A operação de busca e resgate durou 6 dias. Os mergulhadores tentaram procurar as plantas rio abaixo, mas as fortes correntes e a visibilidade nula na água turva tornaram essas tentativas mortais. Câmeras térmicas montadas em helicópteros não detectaram nenhum sinal de vida em um raio de 16 quilômetros. A investigação chegou a uma conclusão definitiva. Finn Brown
foi vítima de sua própria paixão. A teoria era simples e lógica. Um acidente, o corpo provavelmente havia sido arrastado por afloramentos rochosos submarinos ou varrido para um dos cânions profundos, onde seria impossível recuperá-lo. Os pais de Finn, que chegaram a Yosemite no terceiro dia de busca, lembraram que o filho sempre foi cauteloso, mas sua paixão por fotografia às vezes o cegava para o perigo. Eles ficaram na mesma borda, olhando para o furioso rio Merced que havia levado seu único filho. O caso foi oficialmente encerrado 2 meses depois, devido à ausência de um corpo e de qualquer evidência de natureza criminal. Todos os pertences de Finn, inclusive seu tripé, foram devolvidos à família como lembrança de sua última viagem. Para os amigos que estavam com ele naquele dia, Yosemite será para sempre um lugar de tristeza. Eles se culparam por tê-lo deixado sozinho naquela área perigosa. No entanto, nenhum deles, nem a polícia, nem os guardas florestais experientes, poderia ter imaginado, em seus sonhos mais loucos, que havia uma anomalia elaborada no caso. A câmera de Finn havia desaparecido com ele, mas o suporte do tripé, que normalmente só se desprende manualmente, permaneceu no tripé. Foi uma pequena coisa que ninguém notou durante a inspeção inicial da cena. A tragédia do rio Merced parecia um livro fechado que acabaria acumulando poeira nos arquivos da polícia, deixando a família com um túmulo vazio e fotografias tiradas antes daquele dia fatídico. Nos 4 anos seguintes, o nome de Finn Brown só foi mencionado em memoriais de vítimas de acidentes em parques nacionais. Até que um outubro frio de 1919 virou tudo de cabeça para baixo. O mês de outubro de 2019 trouxe nevoeiros espessos e quase impenetráveis para o sopé da Sierra Nevada, que permaneceram nos buracos por vários dias. Foi nessa época que uma inspeção não programada pelos Serviços Federais de Saúde começou no Silver Creek Center, um centro privado fechado, que oficialmente se dedicava à correção de distúrbios comportamentais graves. A instalação, cercada por uma cerca de concreto de 3 metros de altura e uma densa floresta de pinheiros, sempre teve a reputação de ser um local de elite e altamente isolado. No entanto, durante uma visita à unidade de terapia intensiva, um dos principais inspetores, Robert Vance, notou uma estranha anomalia na documentação da cela 12. Pela estreita janela de visualização da cela, ele pôde ver um jovem, chamado exclusivamente pela equipe de número 402, sentado em uma cama, em um estado de imobilidade absoluta, olhando para a parede branca em branco. De acordo com o testemunho de Vance, em seu relatório oficial para o Departamento de Justiça, o prontuário médico do paciente não continha nome nem sobrenome. A única entrada na seção de informações pessoais era a data de sua admissão, 22 de agosto de 2015. Quando Vance fez uma pergunta direta sobre o histórico do paciente, a administração da clínica forneceu documentos destinados a encerrar qualquer outro questionamento. De acordo com o livro de registro interno, o número 402 havia sido simplesmente transferido de outra instalação que não era especializada em casos tão complexos. Os documentos declaravam que o paciente exigia o máximo de anonimato de acordo com o contrato e os desejos da família, e que o pagamento pelo seu tratamento era feito por meio de um fundo fiduciário anônimo. Essa explicação parecia uma parede legalmente impecável que permitiu que a instituição mantivesse um homem sem passaporte ou número de identificação por anos. Durante 4 anos, a personalidade do número 402 esteve sob constante pressão da influência médica. As anotações no registro de procedimentos mostravam injeções diárias de drogas psicotrópicas poderosas
e sessões regulares de isolamento completo, que, segundo a equipe, faziam parte de um curso de terapia agressiva. O resultado dessa intervenção foi a perda total de quaisquer habilidades cognitivas e reações sociais. O olhar do jovem era vítreo, e seus músculos faciais permaneciam imóveis, mesmo quando os inspetores entravam em seu quarto. Mais tarde, Vance lembrou que o paciente emitia uma sensação de vazio interior absoluto, como se uma personalidade talentosa tivesse sido sistematicamente incinerada quimicamente, deixando apenas uma casca biológica. Suspeitando de uma violação grave das normas federais e de um possível roubo de identidade, Robert Vance tomou uma atitude arriscada. Usando um tablet da empresa, ele tirou uma foto detalhada do rosto de número 402 para verificação instantânea por meio de um sistema fechado de reconhecimento facial. O resultado, que o banco de dados produziu 50 segundos depois, deixou o inspetor atordoado. O software identificou o paciente como Finn Brown, o mesmo jovem cuja foto estava em todas as placas de trânsito de Yosemite 4 anos antes, o homem que oficialmente se presumia morto nas águas geladas do rio. Merced estava a menos de 40 quilômetros de distância do local da tragédia, o que a administração tentou apresentar como uma legítima transferência burocrática transformou-se instantaneamente em evidência de um crime em massa. Quando a polícia, tendo recebido um sinal de emergência do inspetor, entrou na clínica com um mandado de busca, descobriu que Finn Brown não era apenas um paciente. Ele estava em um estado de dissociação profunda que não era resultado de doença, mas de influência externa deliberada. Ele não reconhecia seu próprio nome, não respondia à voz de seu pai, gravada em um gravador, e recuava a cada som agudo, como se esperasse outra manipulação. O caso do acidente foi imediatamente reclassificado como um caso de sequestro, detenção ilegal e tortura. A equipe de investigação, liderada pelo detetive Marcus Reed, começou a examinar cada centímetro de Silver Creek. Os relatórios indicavam que o paciente havia sido submetido a um curso de terapia que tinha como objetivo dividir completamente sua memória. Isso explica por que Finn não tentou fugir ou pedir ajuda. Ele simplesmente esqueceu que tinha uma vida diferente, uma família e uma paixão por fotografia. A investigação, que havia sido considerada encerrada por 4 anos devido à ausência de um corpo, foi reaberta com vigor renovado, colocando a questão mais difícil para a polícia. Como exatamente o jovem que estava na margem úmida do rio Merced foi parar atrás das portas fechadas de uma ala psiquiátrica, disfarçado como um paciente anônimo de um hospital fechado? Esse erro burocrático foi um acidente ou uma lenda habilmente construída que permitiu que Finn Brown desaparecesse dentro do sistema legal, enquanto o jovem estava sendo transportado para um centro de reabilitação seguro. Os detetives começaram a desenrolar uma cadeia de registros digitais e em papel, procurando o ponto cego nos documentos de registro que levaria à sua prisão de 4 anos. O ar no sopé da Sierra Nevada continuava frio, mas o mistério do número 402 já havia começado a revelar seus primeiros e mais sombrios detalhes. A investigação percebeu que, por trás dos muros de Silver Creek, não havia apenas negligência médica, mas o cálculo frio e muito preciso de alguém. Quando o detetive Marcus Reed, investigador-chefe da unidade de crimes graves, obteve acesso total ao depósito de arquivos da Silver Creek Clinic, ele percebeu que não estava vendo apenas um caos de documentos. Durante as primeiras 48 horas após a libertação de Finn Brown, a equipe de Reed trabalhou em um modo contínuo de análise de bancos de dados digitais e pilhas de cartões de papel.
A investigação já havia reunido os principais elementos da imagem e agora a principal tarefa era trabalhar em cada detalhe que confirmasse o fato de um crime organizado. O detetive sabia que qualquer pessoa que entrasse em um estabelecimento desse nível tinha que passar por um complexo procedimento de verificação em vários níveis, mas no caso do paciente número 402, o sistema foi usado como uma ferramenta para fazer a pessoa desaparecer completamente. A principal prova do caso foi um registro manual apreendido no escritório do administrador de plantão. Ele continha uma entrada datada de 22 de agosto de 2015. De acordo com o protocolo, o paciente chegou à instituição às 3h15 da manhã, um horário em que o número mínimo de funcionários poderia ter capturado seu rosto ou feito perguntas desnecessárias. Na coluna Origem da hospitalização constava: transferência de emergência de um centro médico particular devido à sua completa liquidação por falência. Os investigadores descobriram que esse hospital nunca existiu e a cópia do contrato anexada ao processo estava carimbada com o selo de uma empresa fictícia registrada em Delaware. Os documentos afirmavam que o paciente exigia anonimato absoluto de acordo com o contrato e o desejo absoluto da família, e que todas as despesas com seu tratamento seriam pagas por meio de um fundo fiduciário anônimo. Qualquer médico ou enfermeiro que entrasse em serviço na manhã seguinte não veria uma pessoa sequestrada, mas um resquício burocrático de outra instituição, alguém cujo destino já havia sido decidido no nível da alta administração e dos advogados. O registro no sistema criava a ilusão de que o paciente era uma entidade legal, cujo passado estava firmemente selado com selos legais. Foi nesse estágio que a figura do Dr. Arthur Ellis apareceu nos documentos. Em 2015, Ellis já tinha a reputação de neuropsiquiatra brilhante, mas extremamente obsessivo. Colegas cujo testemunho foi registrado posteriormente em relatórios de interrogatório descreveram-no como um verdadeiro fanático em sua área. Ellis era conhecido por sua paixão por casos sem esperança, pacientes com amnésia profunda, estupor catatônico ou personalidades completamente divididas. Para ele, Finn Brown, que apareceu na clínica sem nome ou memória, não era uma tragédia humana, mas um objeto ideal para estudar a neuroplasticidade. De acordo com o testemunho da enfermeira sênior Linda Mason, o Dr. Ellis apareceu pessoalmente no departamento de emergência naquela noite, o que era completamente atípico para um médico de sua estatura. Desde os primeiros dias, os registros médicos no arquivo do indivíduo 402 pareciam uma descrição de uma condição sem esperança. Esses diagnósticos foram feitos com tanta confiança e profissionalismo que nenhum outro médico os teria contestado. O Dr. Ellis, tendo recebido um paciente assim, o viu como um material perfeito. Como o cartão já continha uma nota sobre comprometimento cognitivo grave, qualquer perda de memória, enfim, como resultado de suas ações posteriores, teria parecido a progressão natural da doença, e não o resultado de interferência externa ou tortura. O médico usou esse registro falso inicial como escudo. Se o paciente oficialmente chegasse a ele já quebrado, ninguém poderia culpá-lo por não conseguir consertá-lo. No entanto, ao analisar os relatórios diários, o detetive Reed notou um padrão estranho. Foi prescrito ao paciente um curso intensivo de recuperação, mas os registros das enfermeiras de plantão mostravam o contrário. Em outubro de 2015, um dos assistentes do médico escreveu em seu diário: apesar dos procedimentos diários e da dosagem máxima dos medicamentos prescritos, o paciente mostra sinais de exaustão física rápida. Há tremor grave nos membros, apatia completa
e perda de peso de 2,5 quilos em 2 meses. Esse paradoxo, o interesse profissional de um médico, conhecido levando à degradação física e mental de um paciente, tornou-se o foco principal da equipe de Reed. O detetive Reed percebeu que alguém que tinha acesso total aos registros daquela noite conhecia todos os pontos fracos da Silver Creek Clinic. O registro não foi um erro, mas uma lenda habilmente construída, que permitiu que Finn Brown desaparecesse dentro do sistema legal por 4 anos. Enquanto a polícia e centenas de voluntários em Yosemite vasculhavam as margens do rio Merced em busca de seu corpo, aqui nos documentos ele se tornou simplesmente Sujeito 402, sem passado, cujo destino foi selado com algumas linhas sobre a falência de um hospital extinto. Ellis aproveitava cada hora para observar a dissolução da consciência do jovem, com total confiança em sua impunidade graças à parede de papel do anonimato. Uma verificação documental confirmou que, durante todo o tempo em que Finn esteve na instituição, sua identidade foi sistematicamente apagada de todos os registros oficiais. No sistema, ele permaneceu apenas um número, uma sombra sem rosto em uma bata médica, cuja vida foi selada por protocolos burocráticos a menos de 40 milhas do local de seu último exame. A investigação não teve dúvidas de que esse ponto cego no registro foi criado deliberadamente para dar a Ellis total liberdade de ação sobre o material que ninguém pretendia procurar. O processamento final das evidências nesse setor foi concluído, abrindo caminho para a próxima etapa da investigação, a análise dos arquivos pessoais do Dr. Ellis, onde os detalhes de seus perigosos experimentos estavam ocultos. Quando o detetive Marcus Reed iniciou uma análise detalhada dos documentos apreendidos no escritório de Arthur Ellis, ele esperava encontrar evidências de violência primitiva, protocolos de interrogatório ou os diários de um sádico. No entanto, a realidade acabou sendo muito mais complicada e sombria. Na mesa do investigador havia centenas de pastas com os resultados de um estudo científico colossal conduzido com precisão médica impecável. Ellis não era apenas um criminoso. Ele era um fanático que transformou a prática psiquiátrica em um campo de testes fechado para suas teorias. Todos os registros referentes ao objeto 402 foram estruturados como se estivessem sendo preparados para publicação nas revistas científicas de maior prestígio do mundo. A parte principal do arquivo era dedicada a um projeto secreto chamado Neuroplasticidade e Amnésia Artificial. Nos relatórios introdutórios, Finn Brown era descrito não como uma pessoa, mas como um paciente com danos irreversíveis à personalidade devido a traumas físicos e psicológicos graves. A investigação descobriu que Ellis havia documentado centenas de testes realizados no jovem durante os primeiros anos de sua permanência na clínica. Esses testes incluíam tabelas detalhadas das respostas das pupilas à luz intensa, gravações de horas de duração das alterações na atividade cerebral durante o sono profundo e respostas do sistema nervoso central a diferentes frequências sonoras. Criar uma técnica revolucionária para a restauração completa da memória por meio de sua desconexão temporária anterior. Mais tarde, o detetive Reed observou em seu relatório que os diários de Ellis não continham uma única palavra sobre a dor, o medo ou os gritos do paciente. Em vez disso, as páginas eram preenchidas com gráficos complexos de níveis de dopamina, mapas de conexões neurais e diagramas de atividade cortical. Ellis descreveu a condição do sujeito 402 com um profundo fascínio profissional que beirava a obsessão. Para o médico, Finn Brown deixou de ser uma pessoa no momento em que cruzou o limiar de Silver Creek. Ele se tornou
o caso clínico mais valioso de sua carreira, a prova viva de que a mente humana pode ser remodelada se as ferramentas químicas e psicológicas certas forem usadas. À primeira vista, as ações de Ellis poderiam ser interpretadas como uma terapia radical, mas legal, para um paciente sem esperança. Em suas anotações, o médico usava habilmente termos como missão humanitária e busca de uma cura para a demência. A polícia viu um homem que estava tão profundamente envolvido em seus cálculos e fórmulas que ignorou completamente o lado ético e legal da questão. O médico parecia um gênio que acabara de encontrar um homem quebrado e decidiu usá-lo para um grande propósito, que justificaria qualquer meio. O detetive Reed entendeu que seria extremamente difícil provar a culpa direta de Ellis no tribunal, enquanto ele estivesse escondido atrás de pilhas de relatórios científicos, gráficos e relatórios médicos oficiais. Cada injeção, cada procedimento de isolamento era registrado como parte do plano de tratamento. O escritório de 200 metros quadrados, onde esses arquivos eram mantidos, tinha um cheiro de esterilidade e papel velho, o que só reforçava a sensação de Ellis de absoluto distanciamento do sofrimento de seu sujeito. No entanto, enquanto Reed continuava a estudar a cronologia dos registros, ele notou um detalhe que não parecia natural e destruiu toda a lenda da descoberta acidental. De acordo com os documentos, os primeiros testes de diagnóstico e a coleta de sangue do indivíduo 402 começaram exatamente 3 dias após o desaparecimento de Finn Brown às margens do rio Merced, em Yosemite. No dia 9 de junho de 2015, o jovem desapareceu e no dia 12 de junho, Ellis registrou suas primeiras leituras de atividade cerebral em seu laboratório. Isso indicava que o médico não havia simplesmente admitido o paciente do hospital, liquidado em agosto, como indicavam os registros falsos. Ellis teve acesso a Finn quase imediatamente após seu desaparecimento. Ele estava esperando por ele. Essa descoberta mudou radicalmente o curso da investigação, pois ficou claro que Arthur Ellis não era apenas um cientista indiferente que teve uma oportunidade conveniente. Quando o detetive Reed folheou as páginas em que Finn era descrito como um sujeito biológico com baixa resistência cognitiva, ele se deu conta. Ellis forneceu a parte científica do plano, mas não poderia ter organizado sozinho um sequestro em um dos parques mais protegidos do país. O médico foi o executor perfeito, cujo fanatismo o cegou a ponto de ele nem mesmo tentar esconder as datas verdadeiras de seus experimentos nos arquivos fechados. A investigação começou a procurar a pessoa que forneceu ao Dr. Ellis as condições para seu experimento perfeito e entregou Finn Brown a ele apenas 72 horas após a tragédia de Yosemite. Reed percebeu que as respostas não estavam nos gráficos dos circuitos neurais, mas em quem tinha acesso às informações sobre a rota de Finn e quem poderia ter organizado seu transporte para a clínica em um período de tempo tão curto. Enquanto a equipe forense continuava a digitalizar os relatórios em papel, o detetive voltou sua atenção para as relações externas do hospital, suspeitando que um arquiteto estivesse nas sombras por trás do cientista. A investigação passou para um novo nível, uma busca por pegadas digitais que levavam da úmida floresta de Yosemite diretamente para os portões de Silver Creek, enquanto o Dr. Arthur Ellis continuava sendo o principal suspeito no caso de sequestro e detenção ilegal. O detetive Marcus Reed sentiu que havia um elo crucial faltando nessa história sombria. Ellis era, sem dúvida, um cientista brilhante e um pesquisador fanático do cérebro, mas seu perfil psicológico, compilado por especialistas em análise comportamental, indicava uma
completa falta de habilidades em engenharia social e manipulação de rede. Ele era um homem de fórmulas complexas, conexões neurais e relatórios médicos secos, não um estrategista astuto capaz de rastrear uma vítima na natureza. Para sequestrar Finn Brown em 2015, o criminoso tinha que saber não apenas a rota geral do grupo, mas também o momento perfeito. Reed ordenou que a equipe cibernética reexaminasse e analisasse minuciosamente todos os arquivos digitais dos 4 amigos que o acompanharam naquela fatídica viagem de junho. Durante 10 dias, especialistas técnicos trabalharam em um laboratório trancado para recuperar mensagens excluídas, dados de mídia social armazenados em cache e bate-papos particulares de 4 anos atrás. Finalmente, os investigadores encontraram uma pista que havia passado completamente despercebida durante a investigação inicial sobre o desaparecimento. Descobriu-se que, 14 dias antes da viagem, um dos melhores amigos de Finn, Mark Stevens, havia começado a se comunicar ativamente online com um usuário chamado M_G_Focus. Essa conta pertencia a uma pessoa que dizia ser uma estudante de fotografia de fora do estado que supostamente estava preparando uma tese sobre o jogo de luz em parques nacionais. Ela habilmente ganhou a confiança da empresa ao demonstrar um profundo conhecimento das características técnicas de lentes, filtros e ângulos específicos nas trilhas desafiadoras de Yosemite. De acordo com os protocolos da correspondência recuperada, a usuária da M_G_Focus foi muito cuidadosa, mas extremamente persistente em descobrir os mínimos detalhes da caminhada que estava por vir. Ela escreveu mensagens para Stevens que pareciam conselhos comuns de um colega profissional. Finn vai mesmo fotografar o panorama perto de Vernal? Dizem que a melhor luz cai lá às 11 horas da manhã, quando a maior parte da onda de turistas já está passando para as cataratas de Nevada. Se ele quiser uma foto perfeita, sem pessoas em foco, terá que ficar lá sozinho por pelo menos 20 minutos. Em suas respostas, Mark, sem nem mesmo suspeitar do perigo mortal, na verdade, revelou o horário. A usuária M_G_Focus agora conhecia os planos de seus amigos melhor do que eles. Ela sabia em que ponto Finn geralmente ficava atrás do grupo para conseguir exposição e quantos metros ele estava disposto a caminhar até a borda escorregadia do granito para conseguir o ângulo certo. A última mensagem dela chegou 18 horas antes do desaparecimento do jovem. O texto era lacônico. Desejo a vocês uma boa foto. O clima promete ser perfeito para contrastes. Imediatamente depois, a conta foi excluída permanentemente e todos os rastros digitais foram cuidadosamente apagados. Entretanto, os avanços tecnológicos dos últimos 4 anos permitiram que a investigação fizesse o que parecia impossível em 2015. O verdadeiro avanço ocorreu quando os técnicos conseguiram rastrear o endereço IP dinâmico a partir do qual o perfil foi criado e usado. Os dados apontavam para um ponto de acesso Wi-Fi em um pequeno café de beira de estrada chamado Pine Grove, localizado a apenas 8 quilômetros do portão principal da Silver Creek Clinic. Uma verificação posterior dos registros do sistema da lanchonete revelou um resultado que fez os detetives estremecerem com a extensão da sofisticação do crime. O mesmo dispositivo usado para enviar a correspondência sob o apelido de M_G_Focus foi repetidamente conectado à rede interna segura da clínica durante os turnos da equipe. Isso significava que o misterioso fotógrafo não era um conhecido casual da internet. Tratava-se de uma pessoa que andava pelos corredores estéreis do hospital todos os dias
e que tinha acesso livre a Finn Brown durante todos os seus anos de trabalho na instituição. O detetive Reed percebeu que o doutor Arthur Ellis só poderia ser o executor da parte científica do terrível plano, garantindo o isolamento médico da vítima. O verdadeiro arquiteto do sequestro, seu cérebro e principal estrategista, estava operando nas sombras, usando a mídia social como ferramenta de caça ao homem. Marcus Reed ordenou uma lista imediata e ampliada de todos os funcionários de Silver Creek que tinham acesso à rede do hospital em junho de 2015. Os investigadores começaram a verificar todas as funcionárias cujos nomes podiam ser disfarçados por apelidos. As verificações duraram várias horas, até que o nome que antes parecia ser apenas uma linha discreta na lista geral de funcionários, Grace Miller, brilhou intensamente nos registros do departamento administrativo. Ela era a enfermeira-chefe da unidade de terapia intensiva e, na verdade, era o braço direito de Ellis, com acesso total a todos os registros, medicamentos e sistemas de monitoramento de pacientes. A conexão foi feita quando a perícia cibernética recuperou a antiga caixa de correio usada para registrar a conta M, sublinhado G sublinhado Focus. As letras M e G do apelido, que a princípio pareciam ser uma designação técnica para uma lente, eram, na verdade, as iniciais rearranjadas de Grace Miller. O detetive Reed, analisando seu arquivo pessoal, percebeu que Miller era a mesma pessoa que havia criado a conta originalmente, que havia feito o design inicial do número 402, naquela mesma noite de agosto. Sua sombra digital se estendia desde as conversas aconchegantes com os amigos de Finn até as paredes da cela, onde o jovem passou 4 anos em esquecimento químico. Que o sequestro em Yosemite não foi uma coincidência, mas o resultado de uma detalhada vigilância social e digital, Grace Miller sabia de todos os movimentos de Finn Brown muito antes de ele pisar no granito escorregadio do rio Merced. Agora a questão principal não era como ela fez isso, mas por que uma jovem com uma reputação impecável gastou tanto tempo e esforço para destruir a vida de um jovem talentoso. A investigação começou a se aprofundar no passado de Grace Miller. O verdadeiro perigo para Finn não começou nas montanhas, mas nos corredores da escola, que ele havia esquecido há muito tempo, mas que Grace lembrava até a última palavra. Para o detetive Marcus Reed e sua força-tarefa, Grace Miller era até então apenas uma eficiente funcionária da clínica, o braço direito do Dr. Arthur Ellis, e uma profissional médica exemplar cuja biografia parecia tão limpa quanto um curativo estéril. No entanto, quando os registros escolares do Condado de Fresno finalmente chegaram à mesa dos investigadores, na manhã de 14 de outubro de 2019, a máscara da enfermeira perfeita começou a se romper a cada página lida. Descobriu-se que, em 2012, Grace tinha um sobrenome completamente diferente, Thorne, e um histórico que ela havia tentado apagar tão completamente quanto as memórias de seus pacientes em Silver Creek. De acordo com documentos do Departamento de Educação, Grace Thorne cresceu em condições que dificilmente poderiam ser chamadas de prósperas. Sua família morava em um pequeno e velho trailer em Sunset Park, localizado a 16 quilômetros do prestigioso bairro onde ficava a luxuosa propriedade da família Brown. Na escola, Finn Brown era o líder indiscutível, um carismático e brilhante jovem de 17 anos, cuja popularidade lhe dava o direito tácito de determinar a hierarquia social na sala de aula. De acordo com os depoimentos de seus ex-professores registrados nos arquivos, Finn tinha aquele raro charme natural que fazia com que os outros alunos buscassem sua aprovação a todo custo.
Grace, por outro lado, era uma garota quieta e dolorosamente tímida, que tentava ser invisível, literalmente desaparecendo nos corredores da escola. Tudo isso mudou em uma terça-feira fatídica no refeitório da escola. De acordo com Sarah Collins, uma ex-colega de classe que forneceu ao detetive Reed uma lembrança durante a segunda entrevista com a testemunha, Finn Brown decidiu demonstrar sua inteligência na frente de um grande grupo de amigos. Finn fez um comentário extremamente cruel e humilhante sobre sua aparência, seus sapatos gastos e o cheiro de sabão em pó barato que havia se tornado um estigma de pobreza para ela. Finn transformou a humilhação da garota em um verdadeiro show que durou vários minutos, com toda a sala rindo alto. Grace não disse uma palavra, apenas ficou parada, segurando a bandeja até seu rosto ficar cinza. As palavras de Finn, ditas com a facilidade de alguém que nunca conheceu a rejeição ou a dificuldade, sinalizaram o início de uma longa e sistemática campanha de bullying que durou mais de 2 anos. Os registros da escola da época, que Reed encontrou no escritório do ex-diretor, documentam inúmeras reclamações de indivíduos desconhecidos que desfiguravam os pertences de Grace, publicavam montagens de fotos ofensivas nos vestiários e gritavam apelidos depreciativos sempre que ela aparecia a menos de 30 metros de distância. Os métodos de bullying, surpreendentemente, copiavam o mesmo tom e a mesma maneira que Finn havia estabelecido na sala de jantar. O estado psicológico da menina tornou-se crítico aos 15 anos de idade. A investigação descobriu registros de serviços sociais que indicavam que Grace Thorne começou a sofrer de ataques de pânico e fobia social aguda. Ela não saiu de casa por semanas, com medo de se encontrar com qualquer um de seus atormentadores. A família foi forçada a se mudar com urgência para outro estado, mudando tudo, desde o endereço até o sobrenome. Foi então que Grace Thorne se tornou Grace Miller. Ela inventou uma nova biografia, apagou todas as referências a Fresno de suas mídias sociais e pareceu desaparecer do radar para sempre. No entanto, enquanto Finn Brown aproveitava sua juventude, sua educação universitária e seus primeiros sucessos na fotografia profissional, Grace construiu metodicamente sua nova identidade, transformando a dor em fúria fria e calculista. Ela não escolheu se tornar uma profissional da área médica por razões humanitárias. Os investigadores notaram uma estranha especialização em seu histórico escolar de medicina. Grace demonstrou um interesse extremo em neuropsicologia e nos efeitos de substâncias químicas na memória de longo prazo. Sua tese, intitulada Methods for the Medicinal Isolation of Traumatic Experiences, métodos para o isolamento medicinal de experiências traumáticas, foi considerada brilhante, mas radical demais. O professor que supervisionou seus estudos lembrou mais tarde, em uma conversa com a polícia, que Grace Miller era a aluna mais fria em seus 30 anos de prática. Ela não estava em busca de uma cura, mas de acesso às ferramentas de controle absoluto sobre a consciência humana. Quando Grace conseguiu um emprego na Silver Creek Clinic e viu o fanatismo científico do Dr. Arthur Ellis, ela soube que havia encontrado o lugar e o homem perfeitos para executar seu plano. Ellis estava cego por sua sede de descobertas, e Grace foi quem lhe forneceu as condições para seus experimentos, ocultando as verdadeiras fontes das origens de seus pacientes. Os investigadores descobriram que, nos últimos 3 anos antes do sequestro, Grace havia literalmente vivido a vida de Finn por meio de suas telas de monitor. Usando um sofisticado software de vigilância, ela sabia de todas as exposições de fotos que ele fazia, de todas as novas câmeras que ele comprava e de todas as viagens que ele fazia aos parques nacionais. O sequestro em Yosemite
No dia 9 de junho de 2015, não foi um ato espontâneo de raiva, foi a culminação a sangue frio de um ódio que vinha se formando há quase 10 anos. Grace não queria uma morte simples para seu agressor. Em sua mente, seria um ato de misericórdia. Ela queria que ele experimentasse o mesmo isolamento, a mesma sensação de inutilidade e perda total de si mesma que ela havia sentido em seus dias de escola, por causa de suas palavras irreverentes. Seu objetivo era muito mais terrível do que o assassinato físico. Ela queria ser a única força que decidiria se Finn Brown, algum dia, se lembraria do nome de seus pais ou de qual botão apertar na câmera. No escritório de Grace, uma busca detalhada, feita por cientistas forenses, descobriu uma fotografia antiga e amarelada da formatura do ensino médio, sorrindo para a câmera. O rosto de Finn não estava apenas riscado. Ele havia sido cortado com um bisturi com tamanha precisão cirúrgica que apenas um vazio preto perfeito permaneceu no local onde sua cabeça estava. Uma gaveta próxima à mesa continha impressões de exposições recentes de Finn, nas quais ele havia fotografado montanhas majestosas. A caligrafia de Grace em cada trabalho era a mesma palavra: esqueça. O detetive Reed percebeu que cada movimento de Grace Miller nos últimos 4 anos fazia parte de uma performance sofisticada e insana. Foi ela quem deu as injeções diárias a Finn, quem segurou sua mão durante os ataques de pânico induzidos pelas drogas, e quem sussurrou as palavras em voz baixa que finalmente romperam seus laços com o passado. Ela se divertia com o desamparo dele, vendo o objeto 402 não como uma pessoa, mas como uma dívida que ele finalmente começara a pagar com juros enormes. Para ela, Finn Brown deixou de ser um ser vivo no momento em que ele zombou dela pela primeira vez na frente da turma no refeitório. Quando Grace o levou ao hospital, naquela noite de agosto, ela parecia excepcionalmente calma, quase feliz, de acordo com o guarda noturno. Agora a investigação tinha evidências suficientes para entender. Por trás da cientista Alice estava a verdadeira arquiteta da dor. Grace Miller era uma caçadora que havia passado anos rastreando sua presa, estudando cada centímetro da trilha de Yosemite, cada curva do rio Merced e cada ponto fraco do sistema de segurança do parque. Ela sabia que a natureza esconderia seu crime. O processamento final das evidências nesse setor permitiu que os detetives passassem a reconstrução sombria dos eventos do próprio dia do sequestro, quando uma manhã ensolarada de junho se transformou em silêncio eterno para o fotógrafo de 20 anos, e Grace Miller finalmente conseguiu seu modelo perfeito para seu experimento de 4 anos sobre a alma humana. No dia 9 de junho de 2015, o Parque Nacional de Yosemite recebeu mais de 20 mil visitantes que lotaram as principais rotas e pontos de vista. Mas Grace Miller, que havia estudado os hábitos dos turistas e a topografia do parque durante anos, sabia exatamente como se misturar a essa multidão de milhares de pessoas. De acordo com o sistema de aluguel de carros, ela chegou ao sopé da Sierra Nevada no dia anterior ao sequestro em um sedã prateado sem descrição, usando informações obtidas de Mark Stevens por meio da mídia social, fazendo-se passar por fotógrafa amadora. Grace sabia exatamente não só a rota de Finn, mas também seu hábito pessoal de permanecer em áreas perigosas para longas exposições. Naquela manhã, Grace esperou à sombra de densos pinheiros perto da Bridge Trail, observando seu grupo de amigos por meio de óculos escuros. Ela estava usando roupas comuns de caminhada que não levantavam suspeitas dos transeuntes. Quando Finn Brown, como esperado, separou-se de seus amigos e subiu em uma saliência de granito molhado a 30 metros acima do rio Merced, Grace
entrou em ação. O som da água correndo pela neve derretida era tão forte que abafava qualquer som externo em um raio de 50 metros. Finn, completamente concentrado em ajustar o foco de sua câmera e escolher o ângulo para uma foto panorâmica, nem sequer ouviu os passos atrás dele. Grace se aproximou dele com a frieza de uma médica profissional. Ela usou um tranquilizante médico de ação rápida, uma dose calculada com precisão matemática para imobilizar instantaneamente um homem adulto de 90 quilos, sem causar parada cardíaca ou convulsões. A injeção foi aplicada no pescoço e, em 8 segundos, Finn começou a perder o controle de seu corpo. O ponto principal do plano era evitar que o jovem caísse na água. Grace pegou Finn no último momento, quando seus joelhos estavam cedendo. Ele não iria apenas morrer, ele iria desaparecer sem deixar rastros para o mundo inteiro, exceto para ela. Enquanto ele estava em um estado de profunda sedação medicamentosa, Grace habilmente encenou o acidente. Ela montou o tripé na borda de uma rocha de granito escorregadia e cheia de musgo em um ângulo perigoso, apontando o suporte verticalmente para baixo, em direção à água. Ela deixou a bolsa da bateria e a tampa da lente abertas nas pedras molhadas próximas, criando a ilusão de que o fotógrafo havia escorregado enquanto trabalhava. Ela levou a preciosa câmera de Finn com ela. Era seu principal troféu nesse jogo. Tirar uma pessoa inconsciente de um parque nacional lotado era muito mais fácil do que poderia parecer à primeira vista. Grace havia preparado uma cadeira de rodas dobrável disfarçada de equipamento turístico comum para pessoas com deficiência. Ela cobriu Finn com um cobertor xadrez grosso e, para os transeuntes casuais no estacionamento, eles pareciam um casal cansado comum. O homem parecia ter adormecido de cansaço e do ar da montanha. Ela saiu pelo portão oeste do parque às 14h15, evitando com sucesso uma inspeção detalhada, pois os guardas florestais estavam ocupados regulando o enorme fluxo de tráfego naquele momento. Em poucas horas, Grace estava na entrada da Silver Creek Clinic e, naquela mesma noite, executou a etapa final de seu plano, aproveitando-se da ausência do médico-chefe e de seu direito como enfermeira-chefe de assumir a responsabilidade exclusiva pelos pacientes de emergência. Durante a noite, ela inseriu Finn no sistema. Grace havia habilmente preparado o terreno para o Dr. Arthur Ellis, ao apresentar o jovem a ele como sujeito 402, um sujeito perfeitamente preparado e limpo para sua ambiciosa pesquisa de neuroplasticidade. Ela conhecia perfeitamente o perfil psicológico de seu chefe, sua sede de fama científica e sua crença fanática na possibilidade de apagar artificialmente a memória cegaram Ellis quando ele viu o jovem à sua frente que não conseguia pronunciar uma única palavra e tinha sua consciência apagada por drogas anteriores. Ele não fez nenhuma pergunta. Grace havia lhe dado material com o qual ele havia sonhado por décadas, e, em troca, ela teve a oportunidade de observar todos os dias durante 4 anos como o homem que havia destruído seu mundo com um único comentário cruel se transformava em uma sombra sem nome em um jaleco médico. Cada injeção que ela dava em Finn, às 3 da manhã, era um ato de justiça suprema para ela. Grace permanecia nas sombras do corredor, sabendo que havia roubado não apenas o corpo dele, mas o seu próprio direito de existir como pessoa. A armadilha do rio Merced funcionou perfeitamente, prendendo Finn Brown em uma cela de concreto a 40 quilômetros de onde ele estava supostamente morto. O julgamento do caso Estado da Califórnia versus Grace Miller e Arthur Ellis, que começou em janeiro de 2020 no Tribunal Distrital,
tornou-se um dos julgamentos mais comentados e de maior destaque na história moderna dos Estados Unidos. A sala do tribunal ficava lotada todos os dias com jornalistas, ativistas de direitos humanos e cidadãos comuns tentando entender como um homem poderia desaparecer sem deixar vestígios por 4 anos em um país governado pelo Estado de Direito, enquanto era monitorado legalmente em uma instalação médica a menos de 40 milhas de onde ele desapareceu. Durante vários meses, o júri ouviu material que lembrava mais os detalhes de um thriller policial do que registros médicos reais. No entanto, o momento mais difícil para todos os presentes foi a aparição do próprio Finn Brown na sala do tribunal. No dia 24 de março de 2020, Finn foi levado ao tribunal acompanhado pela equipe médica. Ele se sentou em uma cadeira, quase nunca olhando para cima, e seu olhar permaneceu constantemente focado em suas próprias mãos, que ele nervosamente apertava na fechadura. Quando o representante da promotoria começou a mostrar no telão fotos da cena de seu sequestro no Parque Nacional de Yosemite, a mesma saliência de granito molhado e o tripé desdobrado pendurado sobre um penhasco, o jovem começou a tremer visivelmente. De acordo com as atas oficiais da audiência, Finn não conseguiu dar uma declaração detalhada. Quando perguntado, ele apenas disse calmamente que só conseguia se lembrar de imagens vagas de uma luz branca, ofuscante, e do eco contínuo de passos no corredor do hospital. Sua presença era uma prova viva do poder destrutivo do ódio que pode apagar uma personalidade, deixando para trás apenas uma criança assustada no corpo de um homem adulto. Grace Miller, ao contrário do Dr. Arthur Ellis, que durante todo o julgamento tentou se esconder atrás de uma terminologia complexa sobre erros científicos e a necessidade de tratamento experimental de distúrbios graves, comportou-se de forma desafiadora. Quando lhe foi dada a oportunidade de se explicar, ela não expressou arrependimento. Em vez disso, Grace detalhou os anos de humilhação que havia sofrido na escola. Ela argumentou que, como uma simples palavra tem o poder de destruir uma alma humana para sempre, usar produtos químicos para apagar completamente sua mente em retaliação foi apenas um ato de justiça para ela. Ela disse ao júri que considerava os anos de isolamento de Finn como uma conta justa, que ele finalmente havia pago. Suas palavras causaram calafrios na plateia, pois Grace percebeu a tortura sistemática do jovem como um triunfo pessoal e a conclusão bem-sucedida de sua estratégia de vingança de anos. O veredito, anunciado em maio de 2020, foi duro e definitivo. Grace Miller foi condenada à prisão perpétua, sem a possibilidade de libertação antecipada. O tribunal a considerou culpada de sequestro organizado, prisão ilegal, tortura física e falsificação em larga escala de registros médicos. O Dr. Arthur Ellis foi condenado a 30 anos de prisão por cumplicidade no crime e por realizar experimentos médicos em seres humanos proibidos por lei. A clínica privada Silver Creek Clinic foi imediatamente liquidada e todos os seus bens foram confiscados em favor de um fundo estatal especial para a reabilitação de vítimas de violência prolongada. A cerca de concreto da instituição foi demolida mais tarde, mas, para a comunidade local, o local permaneceu para sempre como um símbolo da crueldade que se escondia por trás dos aventais médicos. Para Finn Brown, o fim do julgamento não foi o início de um caminho fácil para a recuperação. Ele continuou a viver com seus pais em uma casa isolada no subúrbio. Apesar dos esforços dos principais psicólogos e especialistas em restauração cognitiva, os anos de esquecimento químico deixaram consequências irreversíveis. Finn reaprendeu a realizar tarefas domésticas simples e começou a reconhecer os rostos de pessoas de seu passado.
Mas suas lembranças da vida, antes de junho de 2015, permaneceram fragmentadas. O pai do jovem se lembrava de como o filho ficava sentado por horas na varanda, tentando, sem sucesso, lembrar nomes de ruas ou de antigos professores, mas essas partes de sua personalidade haviam sido completamente queimadas pelas drogas. O símbolo mais doloroso dessa perda foi o destino de sua câmera Canon, que a polícia encontrou no cofre pessoal de Grace Miller durante uma busca. O cartão de memória continha a última foto que Finn estava tentando tirar antes do ataque, um panorama majestoso do rio Merced, onde a água bate nas rochas sob a luz dourada do sol. Essa foto se tornou sua obra mais famosa, mas o próprio Finn não sentiu nada quando a viu. Para ele, era o trabalho de um estranho cuja vida havia terminado naquela mesma borda molhada. Ele nunca mais tocou em equipamentos profissionais. Todo som que se assemelhava ao clique de um obturador agora lhe causava ataques de pânico, levando-o de volta aos corredores escuros da clínica.